Hoje, a maioria da população vive nas cidades. Então, nós vivemos num planeta urbanizado. Essa urbanização, ela acontece numa boa parte de países, principalmente os países desenvolvidos ou os países emergentes, porque são países industrializados. E esses países, eles já têm um número e um índice de urbanização muito alto. Então, esses países contribuíram muito para esse processo de urbanização mundial. Mas não resta dúvidas que os dois países mais populosos do mundo, China e Índia, que tiveram um processo de urbanização retardado, ou seja, mais recente, se comparado aos países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos, como os países europeus, esses países, eles contribuíram muito para que a gente se tornasse urbano. Porque se você imagina assim, a China tem 55% da população urbana. Não parece muito, mas é. Porque 55% de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, isso dá mais de 700 milhões de pessoas vivendo em cidades. Não tem nenhum país do mundo que tenha tanta gente vivendo em cidades como na China. E se você pensa na Índia, que só tem 45%, aproximadamente 45% da população vivendo em cidades, o que torna a Índia um país rural, 45% de pessoas para um país que tem 1,3 bilhão de habitantes, ou 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, isso corresponde a 600 milhões de pessoas. É muita gente vivendo em cidades. A urbanização, ela se deu de forma diferente nos demais países do mundo. Se a gente pensa nos países ricos, a urbanização vem lá do século XIX. Veja, quando eu falo urbanização, é um processo mais acelerado de urbanização. A gente pensar, por exemplo, na Revolução Industrial. A princípio, essa urbanização ela não foi organizada. Se a gente pensa nas cidades europeias no século XVIII e XIX, principalmente XIX com a Revolução Industrial, eram cidades fétidas, eram cidades que apresentavam graves problemas urbanos. Não havia saneamento básico, não havia nada. As pessoas que vinham da zona rural, elas habitavam junto aos muros das indústrias. Essa urbanização, ela na verdade só se tornou mais organizada depois das guerras mundiais. Se existem males que vêm para bem, as guerras elas contribuíram para que na reconstrução das cidades europeias, por exemplo, essas cidades elas fossem organizadas como elas são hoje. Elas não estão livres de problemas, tá? A gente não pensa que vai chegar lá e vai encontrar a oitava maravilha do mundo. Mas são cidades que têm muito menos problemas do que nós e são cidades que oferecem uma infraestrutura adequada para a sua população. São cidades que apresentam uma densa e articulada rede urbana. São cidades que apresentam uma boa condição de vida, mas é também bom lembrar que as grandes cidades europeias, como Londres, como Paris, como Berlim, como Roma, são cidades que atraíram muitas pessoas, muitos refugiados nos últimos anos. E esses refugiados vão viver em condições precárias nos chamados bairros de lata. Hoje, o processo de urbanização desses países, a gente pode dizer que é um processo lento, é um processo muito lento. Esses países, eles não têm um processo tão... eles já chegaram praticamente na estagnação desse processo. Falar nos países emergentes, como o Brasil, é a gente falar num processo de urbanização pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí sim, a gente teve a expansão verdadeira das multinacionais. E com a expansão das multinacionais, as multinacionais chegando nos países emergentes, o que aconteceu? O processo de urbanização ele se tornou extremamente acelerado. É pensar que esse processo de urbanização nos países emergentes é um processo que aconteceu muito forte até a década de 70, 80. E como esses países hoje têm um índice de urbanização muito alto, quem tinha que sair do campo já saiu. Então, esse processo de urbanização hoje é um processo que está diminuindo gradativamente. Não foi feito de forma organizada, é um processo de urbanização com sérios problemas, tá? Apresenta inúmeras infraestruturas deficientes, como segurança, transporte público, educação, moradia. Então, são vários os problemas. Não são cidades articuladas, são cidades que apresentam uma grande segregação espacial, que a gente já fala de uma forma mais detalhada sobre isso. Pois bem, e os países pobres, os países mais pobres, aqueles que não se industrializaram? Eles não se industrializaram, mas recentemente eles vêm passando por um processo de urbanização acelerado, muito acelerado. E isso vem acontecendo por quê?
muito pela chamada mecanização rural, muito também chamado pelas péssimas condições que eles encontram nas áreas rurais de seus países. O problema é que eles estão indo para as cidades e as cidades também não comportam mais tanta gente. Daí se explica a forte imigração para a Europa, por exemplo. Apresenta uma infraestrutura totalmente deficiente, tá? Uma forte segregação espacial, mas lembre-se, é um processo muito rápido nesses países mais pobres. É bom que a gente destaque nesse processo de urbanização que acontece nos países, principalmente nos emergentes, nos países mais pobres, mas também nos países mais ricos, algo que a gente chama de gentrificação. A gentrificação é uma condição na qual as pessoas que vivem em bairros mal servidos, com série de deficiências, de repente vê fortes investimentos na valorização desses bairros. O problema é que, acompanhado a essa valorização de serviços e de infraestrutura, vem também o aumento dos impostos, vem também um aumento do preço dos produtos, afinal os serviços são melhores. E aí o que acontece? Isso também faz com que nós tenhamos o aumento do aluguel, a valorização dessas residências ou desses lugares, desses espaços. Resultado, isso faz com que as pessoas não tenham a condição econômica, social, para viver nesses espaços. Então, isso vem expulsando as pessoas pobres dessas áreas que vêm sofrendo um processo de melhoria, e, consequentemente, seja habitado por pessoas onde as condições de vida são melhores. Muita gente chama isso de gentrificação ou higienização social. Higienização social seria o quê? Seria justamente retirar essas pessoas pobres dessa região. Isso aconteceu no Brasil, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A região portuária do Rio de Janeiro era uma região extremamente deficitária. Mas com o advento da Copa do Mundo, das Olimpíadas, o que aconteceu? Num instante, eles urbanizaram aquelas áreas, expulsaram a população pobre dessas regiões e acabaram, tornando essas áreas muito mais atrativas para o turista. Afinal, era uma região próxima do centro do Rio, muito visitado. E a Cracolândia, em São Paulo, em que as pessoas que viviam naquela região, aquelas pessoas que sofrem com a doença do vício de drogas, essas pessoas também foram empurradas para outros bairros vizinhos. Para o quê? Para dar uma estrutura melhor àquela região da Cracolândia, visto que é uma região também muito requisitada, muito visitada por turistas. Quando a gente fala da urbanização brasileira, a gente começa lá na década de 50 com as chamadas multinacionais. A chegada dessas multinacionais atraiu muita gente para as cidades. Afinal, ofereceu melhores salários, melhores condições de vida, melhores serviços. Bom, digamos que eu seja um proprietário de terra naquela época. Eu tinha 100 funcionários na minha propriedade, mas 10 foram embora, em busca dessa melhor condição de vida. Ora, se 10 que estavam trabalhando foram embora, imagina aqueles que não estavam trabalhando. Olha, já tinham ido há muito tempo. Então eu tinha agora um déficit de mão de obra. Eu precisava substituir esses 10 que foram embora. O que é que eu fiz? Comprei máquinas. Eis que chega a tal da mecanização agrícola. O problema é que a mecanização agrícola não vai fazer só o trabalho dos 10 que foram embora. Essa mecanização ela vai fazer o trabalho dos outros 90 que ficaram. Resultado, a mecanização agrícola vai ser responsável por um êxodo rural muito maior, mas muito maior. O problema é que as cidades elas não tiveram a infraestrutura para suportar tanta gente. As cidades elas cresciam populacionalmente em PG, mas elas cresciam no processo de infraestrutura em PA. Chegou num determinado momento que já não havia infraestrutura para todos. Resultado, as pessoas que não tinham condições acabaram indo morar nas chamadas áreas de risco. Acabaram indo morar justamente nas áreas mais perigosas da cidade, aquelas que a especulação imobiliária não aceitava. Diante disso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a chamada segregação espacial. Pensar em segregação espacial é pensar em área nobre e em área pobre. A área nobre é aquela que contém a melhor infraestrutura. É aquela em que as pessoas vivem em condomínios fechados, trancados para a sua segurança. A área pobre é aquela que as pessoas vivem em áreas de risco, geralmente áreas de invasão. São aquelas em que as pessoas estão mais sujeitas à violência e às catástrofes
urbanas. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus. Tá? Não esqueçam, o nosso lema nesse momento tem que ser Don't worry, be happy.